Meninos do sexto ano, tudo bem com vocês, meninos? Como é que estão? Espero que vocês estejam bem, né? Eu percebi já que uma grande parte dos colegas, né, da sala, já me enviaram os trabalhos, né, pelo e-mail, tanto de artes como de religião. Mas, né, ainda tem muita gente para mandar, viu, minha gente? Então, só vou receber o trabalho até sexta-feira, até amanhã. Então, quem não mandou ainda, mande, porque passou sexta-feira, já terminou o prazo, né, da gente. Então, vejam aí, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar para vocês algumas datas que já estão confirmadas, tá tudo certo já. Dia 2 de outubro é os nossos trabalhos para mandar, né? No dia 9, os testes de artes e religião, que no caso vai ser na próxima sexta-feira, da semana que vem, e depois as nossas provas de artes e religião, que vai ser no dia 23 de outubro. Então já estamos fechados com as datas, né? Atividade, teste e prova, certo? Então não deixem de se ligar, minha gente, se orientar nas datas que o tio está falando para vocês. Que mais? Vejam, semana que vem eu vou fazer para vocês a aula de revisão, né? Então semana que vem nós vamos fazer eu vou fazer para vocês a aula de revisão de religião, vai ser na quinta-feira. Então eu vou fazer gravado, né, como essa aula no YouTube, e vou mandar para vocês assistirem. Vou mandar também a ficha de estudos de religião, a de artes também. Então vocês vão estudar pela apostila Caminhos para Deus e mais pela ficha, né? Então prioridade é a ficha de estudos, viu? Estudando pela ficha de estudos, vocês vão conseguir tirar uma nota boa. Que mais? Então não deixem de se organizar em relação a essas coisas, certo? Então semana que vem, próxima quinta-feira, nossa aula de revisão de religião. Então hoje a gente vai concluir, né, o nosso assunto de religião da terceira unidade. Então nós falamos sobre muitas coisas nessa unidade. Falamos sobre os símbolos e os ritos, os ritos são as cerimônias, né, que os templos, que as igrejas fazem. Nós falamos sobre o que é um símbolo, trouxemos a definição, né, de símbolo, e trabalhamos também a questão das tradições e os movimentos religiosos, né? Então, como a tradição, né, ela influencia a religião, as festas, as datas, né? Então, hoje eu vou fazer um pré-começo, né, uma pré-revisão. Vou começar a fazer uma pré-revisão hoje com vocês e dou continuidade na semana que vem. Então vejam, quando nós falamos sobre símbolos, né, nós estamos falando de sinais. Então o símbolo, ele representa uma fé, ele representa uma religião, uma doutrina, um ensinamento. Então o símbolo significa sinal, né? Sinal, sinais de Deus, sinais dos deuses, sinais das divindades, né? Isso é um símbolo. Então, por exemplo, a cruz. O que é que a cruz representa para o cristianismo, né? Ela representa, é um sinal de sacrifício, né? De doação, de amor. A cruz é um sinal de esperança, né? É um sinal da ressurreição. Então veja que é um símbolo que permeia muitas coisas, né? Permeia quer dizer assim, que envolve muitas coisas. Então os símbolos, eles estão relacionados diretamente com as religiões, com a fé. Então, quando você fala de religião, não tem como você não falar de um símbolo, né? Geralmente, quando você fala de religião, você lembra logo de um símbolo, como eu disse a vocês, a cruz, o cordeiro, né, os ramos, as folhas de palmeira, né, que simbolizam a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Então veja que os símbolos eles estão ligados diretamente com as religiões. Dentro do budismo, né, a gente tem a roda do Sansara, né, que é aquela roda que simboliza
o ciclo, né, de renascimentos, né? As vidas que o discípulo budista, né, o devoto budista vai ter, né, ou poderá ter, de acordo com a sua vida que ele teve aqui na Terra, né, a dedicação que ele teve à questão espiritual, né, e material. E a gente tem também o quê? O que é um símbolo. Como eu disse a vocês, o símbolo, a definição melhor de símbolo e mais simples seria isso, que o símbolo é um sinal, né, do amor de Deus, né, um sinal de Deus ou dos deuses para a humanidade, né, representando a fé, os ensinamentos, né, e a doutrina. As tradições elas estão ligadas, né, às festas e aos acontecimentos dentro da religião. Quando você fala, por exemplo, que a Igreja Católica é uma igreja que valoriza muito a tradição, você está falando que ela é uma igreja que ela vive a sua história, né? Ela vive a história constantemente. Por exemplo, a própria missa, ela é um exemplo da tradição católica. A missa, ela mudou muito pouco, né? Nos últimos 300, 400 anos. Então, a missa até 1960, ela era rezada, né? Ela era celebrada de maneira diferente. A missa era em outro idioma, um idioma chamado latim, vocês podem até procurar para vocês verem, e ela era de costa, né, para as pessoas só viam o padre de costa pelo altar, e as pessoas entendiam um pouco, né, da missa. E aí, a partir dos anos 60, a missa passou a ser realizada em português, né, em idiomas, cada país com seu idioma, diferente para as pessoas, né? Então, mas veja que mesmo assim a Igreja Católica ainda mantém muitas coisas dentro da missa. O incenso, quem é católico, né? Os meninos que são católicos vão saber o que eu estou falando. O incenso, a Eucaristia, a primeira comunhão, o altar, as velas, isso faz parte da tradição. Já a tradição evangélica foca muito na questão da Bíblia, né? Na interpretação da Bíblia. Então, por isso que você não vê tantas coisas dentro da igreja evangélica, né? A igreja mais simples. Mas a tradição está presente em todas as religiões. Todas as religiões bebem da tradição para poder o quê? Para poder ensinar a sua doutrina, os seus valores, os seus conceitos, né? Então, toda religião tem a tradição e valoriza a tradição. Que mais? Os movimentos, a tradição e os movimentos religiosos. Então, como eu disse a vocês, dentro do cristianismo, o melhor exemplo de igreja que valoriza a tradição é a Igreja Católica Romana. Nós temos também a Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa, O-R-T-O-D-O-X-O, ortodoxa. A Igreja Ortodoxa também é uma igreja que valoriza muito a tradição, né? Ela foca muito, né, na questão de valorizar as tradições, as festas, os ritos, a forma como a missa é celebrada. A Igreja Ortodoxa também celebra a missa. Mas a gente também tem a tradição, por exemplo, dentro dos terreiros de Candomblé, quando você vê, por exemplo, as festas dedicadas a Yorubá, as festas dedicadas a Ogum, Oxum, né, Xangô. Então, você tem essas festas e essas tradições também dentro de outras religiões. Como eu disse a vocês, dentro do Candomblé, dentro do Espiritismo, dentro da Igreja Católica, dentro do Budismo, né? O Budismo tem a tradição de acender incenso, né, para as imagens de Buda, né? Você coloca o incenso na imagem de Buda e aí o incenso fica queimando e o aroma no ar, né? Isso é um exemplo, né, da tradição. É um dos símbolos, né, uma das referências da tradição. Então, gravem aí. Hoje nós começamos uma espécie de revisão, né, para nosso teste, que será na semana que vem, e falamos sobre símbolos, ritos, o que é um símbolo, tradição e movimentos religiosos. E semana que vem vamos dar continuidade à nossa revisão de religião. Não esqueçam, até sexta-feira agora, envio do trabalho de religião para o e-mail, viu? Certo, minha gente? Um abraço, meninos. Tchau.
Tchau, tudo de bom para vocês. Tchau.